Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira da novela Travessia, com medo de ser desmascarado e exposto, o Ari pedirá que a Núbia arrume as malas do Tonho em segredo, preparado para fugir se for preciso. Dado o golpe no Guerra, o Ari planejará armar mais uma contra o empresário. Isso porque, às escondidas, o rapaz começará a cogitar fugir da mansão do ricaço, ao comprar uma casa, e pedirá para Núbia que ela faça as malas do Tonho, a fim de que o garoto vá morar com ele, sem a Kiara saber. Ô meu filho, pois eu acho é bom, mesmo que a gente aqui seja tão bem recebido, eu lembro sempre do que dizia minha avó, quem casa quer casa, longe da casa que casa. Eu fico toda embandeirada vendo tu indo longe, meu filho. Comentará a Núbia, sem sequer imaginar as falcatruas que seu filho está aprontando. Ou seja, depois de passar a mão em parte da fortuna do Guerra, o Ari vai começar a planejar sua saída da mansão do sogro. Em segredo, o arquiteto comprará uma casa enorme e pedirá que a Núbia faça as malas do Tonho. Para pegar a família de surpresa, ele pedirá que a mãe não comente nada com a Kiara. O Ari dirá à mãe que eles irão se mudar da casa do Guerra, mas que a Patricinha ainda não sabe. Enquanto isso, a Guida contará para Cotinha que foi procurada por um advogado chamado Prates com uma proposta para alugar a casa em que ela mora. Como a Dondoca estará praticamente vivendo na mansão com o Guerra, ela decidirá aceitar a proposta. Ainda tem muita coisa por vir, como a Brisa fazendo o maior barraco com a Bia e o Ari tomando uma atitude repugnante. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continua assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Travessia, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Ari mereceu a humilhação da Brisa de jogá-lo na piscina? Ou a Brisa foi longe demais e nem deveria ter ido ao casamento? E também, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostaria que o Moretti descobrisse que é pai da Kiara, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com os detalhes sobre a novela Travessia. A proposta é alugar por 2 meses, porque ele está numa situação de emergência, trazendo a família, e esse é o tempo para procurar um lugar definitivo ou até renovar o contrato, se for o caso. É o tempo de testar se eu quero ficar com Guerra ou não, se vai dar certo ou não. Explicará ela. Ao receber o sinal positivo do Prates, o Ari comemorará com o Gil, que se mostrará cabreiro com a nova falcatrua do amigo. Talvez meus limites sejam mais flexíveis que os da maioria, mas eles têm limites também, dirá o Gil. Não dá para enfrentar fuzil com a baladeira, Gil. Ou você sai de cena porque as armas não são iguais, ou você iguala as armas e enfrenta. Devolverá o Ari. O arquiteto levará a mãe para conhecer a mansão e a Núbia ficará encantada com o luxo do lugar. Ari, eu nem acredito que a gente vá morar numa casa dessa, meu filho, dirá ela deslumbrada. Não falei para a senhora que muita coisa ia mudar na sua vida, dona Núbia? Falei, vai responder o Ari. O ambicioso pedirá de novo que a mãe não conte para ninguém sobre a casa. A senhora lembra que não é para falar que veio aqui, não é para falar nada, não é? Tá lembrada. Insistirá.
Quantas vezes tu vais me dizer isso, Ari? Parece um disco quebrado, eu já escutei. Menino, eu tô passada a ferro com essa casa, Ari. Nunca na minha vida pensei poder morar numa casa dessa. Nunca. Responderá ela. A Kiara não vai subir ao altar, mas embarcará na proposta do Ari de dar a festança para celebrar a união estável deles. E essa notícia se espalhará rapidamente e virará o principal assunto de colunas sociais. Com isso, o Moretti duvidará de que a influenciadora digital seja herdeira de seu inimigo. Ele, então, decidirá entrar na justiça para obrigar o Guerra a fazer um exame de paternidade. O DNA em questão não será ainda o da Patricinha. Se seu ex-sócio pode ser pai da Kiara, não deve ser excluído da investigação de paternidade do Ivan, constatará o endinheirado. A essa altura, o Moretti já terá dado uma boa grana para a Guida sumir com o suposto filho da Débora de sua frente. O Cafajeste, entretanto, não se incomodará de retomar o caso só para atormentar a vida do rival. Essa menina é filha do Guerra mesmo? Questionará o mau caráter. Por que não seria? Rebaterá o Estênio. Que eu lembre, o Guerra não podia ter filhos. Soltará o ex-marido da Guida. Tanto podia que teve. Vai ver que era infértil, mas não era estéril. Tem tantos casos assim. Comentará o advogado. A fala do ex-marido da Elô pode ser uma pista de que a autora Glória Pérez pensa em mudar a história da paternidade da Kiara. Afinal, ela tem alterado muitas tramas em Travessia. Mas se ele era estéril, como a gente pensava que era, por que o filho da Débora não pode ser dele? Pode muito bem ser dele. Esbravejará o empresário. Não, porque o filho é seu. Não foi o que constatou o tal exame que a Guida mandou fazer? Vai se recordar o Estênio. Disse bem, a Guida mandou fazer. Eu não fiz. Posso alegar que não fiz, não é? Não estive pessoalmente em laboratório nenhum para colher material de exame. Podia levantar essa dúvida, não podia? Só para ele ter o perrengue de ter que levantar e fazer esse exame, resolver essa história da Débora que ele tem tanto pânico de reviver. Finalizará o Moretti. Depois de procurarem ajuda, a Laís e o Monteiro dirão para Isa que o psicólogo informou que o caso do Theo é grave. A garota já tinha alertado aos pais sobre a necessidade de dar mais atenção ao quadro. O problema do Theo é uma dependência tecnológica, causada sobretudo pelo vício em games, que foi classificada como doença pela Organização Mundial de Saúde, OMS, desde janeiro do ano passado. Os pais enfim decidirão ir atrás de ajuda depois de muito fechar os olhos e até trocarem acusações mútuas, fazendo com que o Theo comece em breve um tratamento especializado para tirá-lo do quadro. Além disso, depois de encontrar a Bia e o Otto juntos no casamento da Kiara com o Ari, ao encontrar a Bia sozinha em uma outra ocasião, a mocinha não se intimidará e acabará discutindo com a rival. A Bia, inclusive, não levará o desaforo para casa calada e fará insinuações sobre a mentira da personagem principal. A Bia começará a jogar verdades na cara da rival, sobretudo por ela ser responsável pelo fim da própria relação com o Otto. Quando eu decidi ficar com o Otto, ele mesmo deixou bem claro que não tinha volta, porque você não chegou a valorizar os princípios dele. E agora você fica atrás dele querendo voltar. Não tem nem vergonha. Todo mundo dizia que o teu romance com o Otto não tinha mais volta. Até ele mesmo deixou isso claro. Mas mesmo assim você não sai do rastro dele, não é mesmo?
Exige respeito dos outros, mas não respeita ninguém. A Brisa ficará em choque, enquanto a Bia continua. Mesmo com Otto deixando claro que não tinha a menor chance de vocês reatarem, ainda assim foi difícil demais bancar a decisão de ficar com ele. Você não se enxerga e nem deixa os outros viverem a própria vida. Foi por isso que você inventou essa mentira do Otto ser pai do seu filho, não é? Para ver se segura o ex com o filho dos outros. É uma cara de pau mesmo. Mas escuta bem, diferente de você, eu banquei a relação com o Otto. E você sabe por quê? Porque eu sou adulta. Porque eu não daria um passo para frente numa decisão desse tamanho, envolvendo um filho e uma família, para depois amarelar e voltar tudo para trás. Disparará a Bia, sem dó nem piedade. A Brisa sofrerá com as palavras da rival, mas também tem seu momento de brilhar, ao dizer que nunca abandonou o filho e jamais poderia fazer isso, motivo pelo qual o relacionamento dela com o Otto acabou. A Brisa deixará claro que sempre escolherá o filho ao invés de qualquer outra pessoa, sendo Tonho sua maior prioridade. A Brisa também admitirá: eu sei que eu errei ao colocar o nome do Otto nessa história, mas uma mãe desesperada faz qualquer coisa. A gente nem se conhecia, mas por um filho, uma mãe é capaz de tudo, inclusive de cometer erros. Um dia você vai entender isso e não vai me julgar mais. Mesmo com tudo isso, eu ainda amo o Otto e quero ver ele feliz, mesmo que seja com outra. A gente se ama e isso você nunca vai ser capaz de apagar. A Bia acusará a Brisa de ter sido covarde e não tão adulta como pensa que é, porque não foi capaz de bancar o relacionamento e a escolha diferente do que ela queria. A Bia até chamará a Brisa de mimada, apostando que ela nunca recebeu uma negativa sequer na vida para ser capaz de se comportar dessa maneira. Para piorar a situação, a Brisa se indignará e vai assumir que ainda ama o Otto. A minha história com o Otto foi interrompida por 2 vezes. Primeiro pelo Moretti, as mentiras dele, e agora por você que está impedindo que a gente tente de novo. Mas quer saber? Não adianta, porque mesmo que a gente não fique juntos, mesmo que o mundo inteiro impeça, o amor da gente vai continuar existindo. Soltará a Brisa chorando. A Bia ficará extremamente abalada, enquanto a Brisa acusará a rival de estar a condenando por conta de um erro. Nessa hora, a Bia rebaterá. Um erro que destruiu muita coisa. A confiança do Otto, por exemplo. Aceita. Ele não quer mais saber de você. A Brisa tentará se justificar e pedirá para a Bia se colocar no lugar dela. Nervosa, a Bia garantirá que jamais teria feito o que a mãe do Tonho fez. Você acabou com a consideração que tinha pelo Otto, traiu a confiança dele, acabou com a sua própria credibilidade e envolveu o homem que você diz amar numa situação mentirosa, falando que o Tonho é filho dele. E pior, para nada, por mero capricho. Eu estou falando de você ter destruído sua relação com o Otto para nada, porque nem coragem de bancar essa decisão de ficar com ele você teve. A Bia seguirá despejando todo o ressentimento que estava guardado. Você usa as pessoas, você é o centro do universo, e até a atenção exagerada que o Otto te deu, que você dizia detestar, hoje eu me pergunto se ela não te cabia muito bem. A Brisa dirá que não vai levar em consideração o que a rival está falando, porque ela está magoada e ressentida, temendo ser rejeitada pelo namorado. A Bia vai discordar. Eu estou destruída. Há meses tentando refazer a minha vida ao lado do Otto.
e por essa razão você não tem direito de se fazer de vítima e vir até aqui falando que o fato dele ter se afastado de você é uma injustiça. E esbravejará a Bia. A Brisa pedirá desculpas e perguntará o que pode fazer para ser perdoada. Aos berros, a Bia pedirá para a rival se afastar dela e do Otto, além de deixá-los em paz. A discussão prosseguirá e a Bia acusará a Brisa de estar se enganando ao tentar se aproximar do ex. Relação implica em duas partes, uma recebendo e a outra dando, as duas em conformidade, uma cedendo em nome da outra. Você não tem, nem nunca vai ter uma relação com ninguém. Para ter uma relação, precisa existir respeito mútuo, e você não respeita ninguém, nada, a não ser a sua própria vontade. Chateada com tudo que estará ouvindo, a Brisa decidirá ir embora, mas será impedida pela Bia. Vai embora, vai embora. Nenhuma conversa difícil você é capaz de bancar. É isso mesmo que você faz. Vai embora, foge, dá as costas e deixa que os outros, depois, arrumem o caos que você deixou. Cansada de ouvir tantos insultos, a Brisa decidirá despejar toda a mágoa que estava guardando também. Quem você pensa que é para subir aí nesse seu pedestal e vir falar de coragem para mim? A Bia vai acusar a Brisa de ter dado um golpe baixo, covarde. Ter deixado o Otto com a justificativa de que estava protegendo seu filho no momento que ele mais precisava de você. A Brisa dirá que precisou ir embora, porque seu bem mais precioso é o Tonho. A Bia se estressará novamente. Agora que te interessa, você diz até que o Otto é pai do seu filho. É muito fácil você apontar o dedo na cara dele, o chamando de covarde e mentiroso, quando você faz isso e justifica sempre com o filho, como se você fosse íntegra, como se você fosse certa. Você é o centro do universo. A Brisa cairá no choro enquanto a Bia continua. Você deu as costas para o Otto no momento que ele mais precisou de você. Você deixou ele se desestabilizar, deixou ele sofrer, ser rejeitado, porque assim você se afirmava a mãe verdadeira, não é? A mãe perfeita. E ainda de quebra quis destruir qualquer possibilidade de entendimento entre mim e o Otto. Mas para sua informação, estamos bem. E eu não vou abandonar o Otto, da forma que você fez. Segue o teu rumo. A Brisa acusará a Bia de estar agindo por vingança. Você me acusa de ter amarelado? De ter voltado na minha decisão? Mas fique sabendo que eu não fiquei com ele por causa do meu filho. E você está dizendo essas coisas para se vingar do fato de que o Otto ainda me ama. Aos berros, a Bia exigirá que a Brisa pare de falar, mas a mocinha não acatará a ordem. Essa casa para onde você pretende se mudar com o Otto deveria ser minha. Essa vida deveria ser minha. Você ouviu bem? E a minha história com o Otto, ela foi interrompida 2 vezes. Quer saber? Não adianta, Bia. Não adianta. Mesmo que a gente não fique juntos, mesmo que o mundo inteiro impeça, o amor que a gente sentiu um pelo outro vai continuar existindo. E você não pode fazer nada a respeito disso. Dirá a Brisa antes de cair no choro. E aí, pessoal? Você está gostando da novela? Sim ou não? Está ansioso por essas cenas? Me conta aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!